Começar mais uma entrevista com o Frei Irisson Felipe Nascimento da Silva. Frei, me fale quanto tempo o senhor tem de província, né? Qual a sua natural de onde, da onde o senhor veio? Conta um pouco pra gente da sua história até chegar ao Carmelo. Como você bem disse, meu nome é Frei Irisson Felipe Nascimento da Silva. Eu sou natural de Juazeiro da Bahia, mas só nasci e criei em Petrolina, sou apaixonado por Pernambuco. Tenho 27 anos e entrei no convento em 2017. Já são 8 anos aqui. E Nesse tempo de 8 anos, o senhor passou por quais casas da província? Conta eu pra gente. passei o primeiro ano de pós-plantado por Lucena, depois no segundo ano em Goiânia, o terceiro em São Cristóvão, que é a nossa casa de noviciado. Morei 2 anos em Camusim de São Félix, no período da filosofia. O terceiro ano da filosofia eu terminei em Goiânia. E 2 anos, que é o período da teologia, em Olinda, que é onde eu resido hoje. Hoje o senhor mora na comunidade de Olinda. Isso. Já são quantos anos de convivência com a comunidade de Olinda e qual a experiência desse período vivendo naquela que foi a primeira igreja carmelita? Qual a sensação para o senhor, como carmelita, morar num local tão especial? Vai fazer 2 anos que eu estou lá, né? Nossa comunidade hoje é uma comunidade pequena, são 5 pessoas. É uma realidade interessante de se trabalhar, de se conviver, né? A nossa pastoral é mais um contato com o pessoal que vem à igreja para poder rezar. A experiência que eu tenho como sendo a primeira casa, né, nossa no Brasil e nas Américas, é de estar onde tudo começou, né? Está ali a primeira semente que foi plantada, que nós chegamos e regamos, e até hoje ela existe e está lá como um centro, assim, que a gente pode ser de uma fonte de espiritualidade para nós. Então, a nossa presença lá, né, para além de dar assistência às pessoas, é também revigorar a nossa própria fé, a nossa caminhada mesmo, de fazer um pouco de memória disso. Na vivência da essência carmelitana, e agora me fala sobre a essência do Frei Ibson, em Petrolina. Como foi a sua experiência? Como surgiu a vocação? Já foi a vida religiosa? Teve uma experiência diocesana? Conta pra gente como foi essa. A minha experiência de igreja que eu tive, meu primeiro contato, foi em casa, né? Eu morava numa realidade em que não se tinha igreja, mas não tinha quem celebrasse, então o contato que eu tive com a fé de aprender a catequese foi tudo passado por minha avó. Na minha adolescência foi que eu busquei morar em algum lugar, não só pela questão dos estudos, de trabalho, mas também de ter uma vivência na comunidade, de participar da própria igreja, né? Nunca fui de nenhum grupo. O único grupo que eu entrei por uma necessidade, não porque eu quisesse, mas por uma necessidade da própria comunidade, foi ser coroinha, né? Mas antes de entrar para ser coroinha, foi quando eu tive a minha primeira experiência, né? Eu sempre fui uma pessoa de fazer muita coisa, de sempre estar disponível, né? E de trabalhar para ajudar em casa e também para me ocupar. E quando surgiu esse chamado? Quando foi que o senhor percebeu que é isso que eu quero para a minha vida? Pronto. Surgiu numa celebração, estava numa celebração, e senti algo diferente que me inquietou. Então, tudo aquilo que eu fazia já não fazia sentido, porque não preenchia o chamado. Então, a partir daquele momento, daquele dia de domingo, eu comecei a procurar fazer uma experiência vocacional. Não tinha tanto conhecimento, mas graças a Deus, né, e a obra dele, a minha paróquia é uma paróquia carmelita. Então eu chamei o Fábio para conversar, e ele me indicou os encontros vocacionais, e depois eu tive a oportunidade de conhecer um grupo de vocacionais que já tinha uma caminhada, e entrei juntamente com eles para poder fazer os encontros, né. A partir dali, foi a minha experiência que o primeiro convento carmelita que eu conheci foi
para além da paróquia, foi o convento de Caririaçu. E é tão interessante isso na nossa espiritualidade que quando eu coloquei o meu pé na porta do convento que eu entrei, o silêncio me tomou. E a partir dali foi quando eu tive consciência de que ali era meu lugar. Porque todas as inquietações, as vozes que tinham dentro de mim, clamando por alguém, né, elas silenciaram e fizeram parte daquele claustro. O senhor já falou, nesse pouco tempo, a pergunta que eu vou fazer agora. O que é ser carmelita para Frei Ilson? Para mim, ser carmelita é ser um homem de oração e também do silêncio, né? Mas não um silêncio de omissão, mas um silêncio que denuncia e que fala de Deus e da sua própria vivência, né? Ser carmelita hoje é ser exemplo de vida, exemplo de oração e exemplo da presença de Deus, né? De estar no meio de povo levando essa presença de Deus. Esse o pilar espiritual. Qual os três pilares, digamos assim, que o senhor acredita que é preciso para ser um bom carmelita? A oração, né? A mística também e o próprio silêncio. O silêncio ele fala muito para nós carmelitas, porque, como na própria experiência do profeta Elias, é onde ele tem um diálogo verdadeiro com Deus e se encontra com ele. Então, eu acho que hoje, na nossa realidade, a gente precisa silenciar mais um pouco para poder fazer esse encontro verdadeiro com Deus. Qual o desafio que um carmelita encontra para alcançar esse silêncio? Muito, porque a nossa realidade de mundo hoje, e o nosso próprio cotidiano também, ele traz uma inquietação a sempre estar no barulho. Então, no barulho não só externo, né, mas voltado para dentro de si também, mas as próprias redes sociais, né? Então, tudo aquilo que o mundo oferece lhe tira desse silêncio. Então, é muito difícil ser uma pessoa silenciosa hoje, não nesse silêncio que permeia a um amadurecimento. Na nossa realidade é muito difícil, mas não é impossível. Basta você ter força de vontade de se colocar à disposição de fazer essa experiência com Deus, né? De ter esse encontro com Ele diante desse grande deserto da nossa vida. Né? O deserto não é um lugar seco, né? Árido, como a gente pensa e imagina, mas é um lugar fértil da experiência com Deus e que brota ali essa vocação que a gente vai regando, mesmo diante da dificuldade, mas sempre tendo um foco que é o próprio Cristo. Né? Cristo se coloca no deserto para poder também se encontrar com Deus. Né? Ele, sendo Deus, se encontra com a sua própria realidade, né? E toma aquilo de assumir a sua própria missão. Nos fale agora como é o dia a dia de Frei Ilson com relação à oração, à contemplação e uma coisa que o senhor tem falado muito, o silêncio. Como é a prática diária do Frei Ilson nessas questões carmelitanas? Pronto. Para além da oração da liturgia das horas, né, que nós rezamos todos os dias, dentro da nossa cela, no nosso local de encontro com Deus, estar na cela, estar na presença de Deus, eu procuro sempre, não é que eu me excluo de todo o barulho do mundo, até porque isso é impossível, né? Mas eu procuro ter dentro da minha cela momentos que eu me dedique a rezar. E para rezar é preciso estar em silêncio, né? E é um silêncio que eu procuro me perceber diante de mim e diante de Deus. Né? E buscar nesse encontro, nesses momentos de silêncio que eu tenho, de refletir sobre a minha vida, a minha vocação, a minha experiência, né? Aquilo que eu preciso tecer. E sempre nos meus momentos de silêncio, sempre brota algum poema, sempre brota alguma coisa para escrever. Então veja que é um silêncio que produz alma, que produz um fogo. Então, no meu momento de oração pessoal, eu procuro sempre ler a palavra de Deus e diante dessa leitura, nesse silêncio que me permeia, brota algo que possa testemunhar a experiência que eu tive naquele momento. Vou dar um intervalo aqui na sequência de perguntas e de colocações. Já que o senhor falou de poemas, poesia. O senhor gosta muito de música, né? Sim. Conte um pouco pra gente como entrou a música na vida, o que a música ajuda na sua vocação. Pronto. Antes da minha entrada no convento,
eu me encaminhava um pouco para esse lado mais do teatro. Então, eu já fazia algumas festas que eram musicais, né? E eu mesmo escrevi os roteiros dessas coisas. Então, a música sempre fez parte de mim. Eu cresci ouvindo boas músicas, né? E isso é interessante. E não só as músicas da igreja, mas também músicas boas que tinham a agregar na minha vida. Então, eu comecei a tomar um gosto por música, né? E é interessante que Santa Elizabeth da Trindade, que é a sua de devoção, a minha madrinha também, ela é apaixonada por música. Então, foi uma identificação que eu fiz também com ela. Então, a música faz parte da minha vida como se a minha vida fosse uma melodia a ser construída dentro dos pés de Deus. Então, eu canto, é como se eu me sentisse livre. Quando eu componho alguma coisa, é como se eu me sentisse parte de algo que transcende, né? Que é como se me ligasse totalmente a Deus. Então, a música, para mim, é esse momento de liberdade, como se eu não existisse mais, mas que enaltecesse ao próprio Deus, com a minha música, com o meu cantar, como eu disse. Voltando um pouco para o que a gente vinha falando sobre oração, é, uma experiência que o senhor tenha vivido, ou antes de entrar para o Carmelo, ou hoje, qual a experiência significativa de oração aqui, que o senhor possa dizer assim para a gente, eu orei aqui, eu rezei, eu alcancei, esse exemplo que eu quero deixar, eu quero dizer que a oração sim, ela vale a pena. O senhor falou que a música é um canal e a oração também é um canal de conexão a Deus. É, que momento é esse que o senhor poderia compartilhar com a gente nesse momento? Eu tenho um presente, um momento no noviciado, porque o noviciado a gente faz um aprofundamento na vida carmelitana, né? Na própria espiritualidade. E teve um momento do meu noviciado que eu tive muita crise, né? E é interessante que quando a gente está em crise, Deus se cala. Deus se cala para que a gente possa também se silenciar e nesse silêncio ele poder falar e a gente poder amadurecer. E diante de um bom tempo, né, nesse deserto em que eu não tinha um acalento dessa presença de Deus, né? Por mais que eu rezasse, eu não encontrava sentido na oração, parecia que eu não estava rezando e fui perdendo o gosto pela oração. E é um erro nosso nesse processo de perder o gosto por rezar, da gente deixar de rezar. É onde a gente deve realmente existir. Então, teve um momento que na minha cela tinha um espaço da janela era grande e eu sentei na janela, porque eu já não conseguia mais rezar. E nesse momento eu me coloquei ali na janela e comecei a contemplar a lua, as estrelas, é algo que me fascina, que eu gosto, e comecei a me calar, a silenciar e a fazer essa experiência com Deus através dessa visualização do mundo, né? E como a natureza fala de Deus, né? Dessa presença forte de Deus, dessa beleza. E ali foi como se eu começasse a voltar a oração. Então, quando eu saí daquele momento ali da janela, eu sentei na minha mesa, eu reacendi a minha velinha e fiz o meu momento de oração, de espiritualidade com Deus. E dali brotou o meu primeiro poema, assim, forte, dessa experiência que eu tive, que foi profunda para mim, e que sempre quando eu estou num momento difícil da minha vida, eu retomo aquele poema, né? Porque naquele poema eu pude perceber quem realmente eu sou, né? E quem é Deus para mim. Eu ia perguntar sobre a contemplação na vida de um carmelita, mas aí foi mais do que explicado agora. Né? Eu vou fazer uma pergunta dentro desse seu último comentário. O que é que nos diz o silêncio? O silêncio, ele vai falar de Deus, né? Mas ele vai falar de Deus a partir também daquilo que você é, né? Das suas fragilidades, da sua realidade, né? Do seu encontro pessoal, né? Às vezes a gente foge muito de nós. A gente precisa fazer esse encontro conosco para conhecer com ele. Então, o silêncio, ele diz que é falar de Deus, mas também de nós. E de unir essas duas pessoas, né? Então, o silêncio é esse momento de encontro, de união entre Deus e a pessoa que se predispondo a viver essa realidade de vida.
A gente conheceu um pouco do Frei Ibsen. Agora, vamos falar um pouco sobre a comunidade, a vida no Carmelo. Como é esse dia a dia do Frei dentro da sua comunidade em Olinda e dentro da própria província, né? Como é essa interação, como o senhor enxerga esse dia a dia do frade, do senhor? Eu enxergo da seguinte forma: é uma vida bonita, né? Mas que tem seus desafios, né? Às vezes a gente acha que é tudo perfeito e na verdade não é. A gente vai construindo e buscando essa perfeição que a gente nunca teria esse olhar da meta, né? Do nosso ponto de partida, que é o próprio Cristo, né? Então é uma vida, uma vivência comunitária em que a gente vai se corrigindo, né? Eu dizia para uma pessoa que é o outro que nos santifica. Claro, isso não é uma frase minha, né? Mas, de fato, na vida comunitária, né, dentro de um convento, na nossa realidade, é o outro que vai nos santificando, é o outro que vai nos ensinando a se perceber, a perceber as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, e perceber também que muita coisa que a gente vê no outro não é o outro, sou eu. Eu preciso aprender a amadurecer quem eu sou para poder ter uma boa relação, né? E isso a vida comunitária, como ela é perfeita. Dentro do que o senhor falou, quais seriam os maiores desafios? E qual a maior bênção que o senhor já vivenciou nessa convivência? Eu acho que um dos desafios é justamente essa questão do egoísmo, né? Eu me colocar no centro. E na vida comunitária isso não cabe. Então você tem que desapegar, muitas vezes, de coisas que você é e que precisa realmente dar um novo sentido aqui, né? Então é esse desafio, é você se desconstruir para se reconstruir novamente, para se refazer. Eu acho uma grande bênção perceber, né, nessa realidade conventual hoje o quanto eu amadureci, né? Porque eu era uma pessoa totalmente independente e entrei no convento com a cabeça um pouco fechada para algumas realidades, né? E aos poucos eu fui amadurecendo, né? Eu fui me confrontando nessa realidade da convivência que vai nos ajustando, nos afetando um pouquinho, e eu pude perceber o meu amadurecimento dentro de tudo isso. Que no dia a dia, ou como o que o senhor acredita, assim, a grande maravilha da vida comunitária? É perceber que nessa nossa dinâmica, nos momentos de dificuldade, os irmãos sempre estão próximos, né? Por mais que às vezes a gente brigue um com os outros, né? Que faz parte do ser humano nosso, quando numa dificuldade, uma doença, ou alguém da nossa família passou por alguma dificuldade, aconteceu alguma coisa, mas sempre a gente se ama. Aí se faz fraternidade. Então, isso é uma bênção na nossa vida, perceber que os irmãos nos fazem assim, nos sentem bem e se aproximam de uma forma que apresenta assim um rosto de Deus na nossa vida. Fraternidade é dentro da secretaria que o senhor está inserido na província, né? Como é esse trabalho dentro do laicato da província? Como o senhor vê a participação dos leigos na província carmelitana pernambucana? Qual a importância disso para o Carmelo como um todo? Eu acompanho hoje um pouco a fraternidade do escapulado, né? Eu acredito que o leigo ele tem uma missão muito bonita, que é, depende da nossa espiritualidade, ele está presente no mundo, no meio das pessoas, e levar e ser essa fonte que jorra no meio da comunidade. É claro que nós, carmelitas, a nossa missão é estar no meio do povo, mas nem sempre isso é possível, né, por conta das nossas realidades e das nossas habilidades. Mas ele está, né, no meio do povo, sendo essa fonte que jorra toda a espiritualidade carmelitana, né? Então, a presença deles é essa presença viva que reanima aqueles que se aproximam deles. Tem alguma história que possa trazer para a gente assim, dessa vivência, dessa atribuição que o senhor tem dentro da província? Sim, eu visitei algumas realidades das fraternidades e eu trago como exemplo disso a própria fraternidade do Escapulado de Olinda, né? Que é viva, se reúne sempre
Todo terceiro sábado do mês a gente se reúne para as reuniões de momento de espiritualidade e de oração, mas também para rezar o ofício da Nossa Senhora do Carmo, né? E como elas se dedicam a isso, a louvar a Virgem Maria, vendo nelas um exemplo a seguir, né? De como seguir verdadeiramente a Cristo. E é bonito perceber nelas mulheres que têm casa, que têm família, mas que são fiéis ao compromisso que assumem de estar ali, de se abastecer para ajudar as outras pessoas. Eu gosto muito de ouvir as famílias de vida delas, né? De como elas apoiam, né? De como elas, às vezes, não percebem o bem que fazem as outras pessoas, mas que sem, mesmo sem perceber isso, elas se colocam à disposição de ajudar, de se doar, né, às outras pessoas e até mesmo no convívio com isso. Freitas falou de Santa Teresa, né? Antes, acho que Santa Cecília deve ser uma inspiração também. Quais outros santos, carmelitas ou não, te inspiram a vocação, sim? Santa Elizabeth da Trindade é uma santa que me inspira muito a vida do carmelitano. O próprio profeta Eliseu, não só o profeta Elias, né? Assim, não se tem nem o que não falar do profeta Elias, mas a própria figura do profeta Eliseu, que é continuador do projeto de Elias, né? Daquilo que é o profeta que assume no lugar dele, né? Como esse intermédio entre Deus e o povo. Mas Elizabeth da Trindade, para mim, no meu noviciado, ela é minha madrinha de noviciado, e ela foi uma santa que viveu a vida imersa em Cristo, né? No Espírito, no Espírito Santo. E ela soube de se colocar frente às dificuldades, nunca se abateu, né? E viveu uma vida realmente santa. Então, nas minhas maiores dificuldades, sempre aqui em recuo. Sou encantado de Elizabeth da Vingado e desse mistério que ela adora tanto, e quero um dia, pelo menos um pedacinho daquilo que ela soube fazer a experiência e viver e viver também. Sobre. Deixa sua mensagem, na verdade, da sua experiência vocacional, para quem está assistindo, da alegria que é ser carmelita. Eu acredito que mais do que falar é fazer a experiência, né? Então, aqueles que desejam fazer esse encontro com Cristo, pelo Carmelo, venha fazer a experiência, né? Cristo nos fascina, nos convida e clama por nós, né? Diante dessa experiência que eu tive no Carmelo, o que eu posso dizer é que venham fazer a experiência do silêncio e do encontro com Ele. Ele tem um jeito de nos cativar que coisa no mundo vai conseguir fazer, né? E se você tem essa inquietação, não espere que algo vai preencher. Só Ele preenche, né? Então se esvazie para se encher dele e venha fazer a experiência que todos os carmelitas fizeram, e essa herança que a gente vem levando até hoje e que é a mais bonita da igreja.